a correção da N2, tá? Então, a N2 não, eu já estou querendo finalizar o semestre, a correção da N1. Então, a prova foi composta de 5 questões, cada questão vale 200 pontos, tá? 200 pontos, e essa pontuação ela só é válida se você apresentar a justificativa. Essa justificativa seria, né, no caso das dissertativas, né, o texto coerente com o que se pede e o memorial de cálculo, né, os cálculos todos estruturados, né, quando pertinentes. Né. Então, o que nós temos é a primeira questão. Parece complexa, mas basicamente só aplicar a equaçãozinha do momento de inércia. Né? Então, nós temos dois perfis aqui, 1 e 2. Coloquei metálicos aqui, porque geralmente os perfis para vigas, claro, tem uns perfis em concreto, né? Mas comumente em estruturas, perfis em I, em T, são perfis metálicos. Né? Então, nós temos as áreas de seção transversal desses dois perfis. Diz que as áreas são iguais, tá? Então, se eu pegar e calcular a área deste perfil aqui e a área deste aqui, ambos vão apresentar a mesma área. Uma tem uma seção de perfil quadrático, né? E a outra é um perfil retangular, cujas dimensões estão aqui, ó, estão em função de A. 2A é essa altura aqui, né? A sobre 2, ou seja, meio A é essa base. E aqui, como é um quadrado, os lados são iguais. E nós temos a referência, a linha neutra aqui, ó, que passa, né, pelo centroide, ou pela coordenada do centroide aqui dessa seção, que no caso é a coordenada x, né, fazendo a referência aqui, x, CG, e o y, CG dessa seção transversal. Isso aqui é conceito, né? Lá da aula de flexão a gente analisou o conceito de linha neutra, né? A linha neutra ela é um plano, ou seja, dentro do material, né? Onde as tensões normais devido à flexão é nulo, né? São nulas. Então as tensões são nulas nessa região. E ela aumenta à medida que a gente afasta-se da linha neutra, sendo máximas nas fibras inferiores e superiores. Tá? E o que o exercício pede? O engenheiro está analisando qual será escolhido para aplicar como viga em uma estrutura. A sua decisão deve ser baseada naquele que possui o maior momento de inércia, considerando um eixo que passa pela linha neutra. Então, é a coordenada XCG. Se essas vigas, no caso essa aqui, né? Essa aqui tanto faz, né? Se ela estiver invertida, porque ambos os lados serão equivalentes, né? Mas nesse caso aqui, se essa viga tivesse posicionada deitado, aí nós teríamos que utilizar adequadamente, né, as coordenadas do centroide, que passariam, nesse caso, né, ao longo aqui do comprimento. Mas, enfim, para não confundir e focar no que se pede, ele quer o momento de inércia em relação à linha neutra aqui, que no caso é a coordenada XCG. Por que a decisão é baseada no momento de inércia? Como eu expliquei, né, no início do semestre, onde a gente tratou dessas características geométricas de figuras planas, o momento de inércia ele é uma característica geométrica que está associada à resistência à flexão. Ou seja, é uma medida de rigidez. Quanto maior o momento de inércia em relação ao eixo perpendicular à ação da flexão, ou seja, se a gente aplicar uma força aqui F, que vai fletir essa viga, né? O momento de inércia em relação a esse eixo, né? Porque o momento de inércia no caso da resistência à flexão, ele é em relação ao eixo perpendicular à ação da flexão. Então, o momento de inércia ele é uma resistência à flexão. Quanto maior for esse momento de inércia, maior é a resistência à flexão daquele perfil, considerando apenas características geométricas. Aí eu dei aquele exemplo da régua, né? Por que a régua ela flete com maior facilidade em uma determinada direção do que em outra, né? Está relacionado, entre outros aspectos,
ao momento de inércia considerado. Então, vamos analisar isso. Então, qual dessas seções irá apresentar o maior momento de inércia, né? Olhando aqui. Então, e também, com base nesse valor, qual foi o maior, a gente vai escolher, vai indicar que será aquele perfil. E depois, determinar a razão entre os momentos de inércia do perfil 2 e do perfil 1. É o que está aqui, ó, dividir esses valores. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui, né, um recorte daquelas tabelinhas onde você encontra, né, os momentos de inércia para as figuras planas já conhecidas, no caso retangulares. Então, o momento de inércia com relação ao eixo X, que passa pelo centroide da figura, para o retângulo é dado por 1 sobre 12 vezes a base, que ele chamou esse lado aqui que está sob X, vezes essa altura H ao cubo. Então, nós temos que só substituir os termos que estão aqui, tá? Então, por exemplo, vou fazer isso para o perfil 1. Pessoal, eu vou fechar a porta aqui, porque começou um canil aqui. Acho que quietou aqui. Só um momento. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, basta a gente substituir aqui. Perfil 1. Calcular. Então, o seu momento de inércia vai ser igual, né, a 1/12. Qual que é o valor da base? É A, né? Qual que é o valor da altura? Também é A. A altura ao cubo. Se a gente calcular aqui, A vezes A ao cubo vai dar A quarta sobre 12. Vamos calcular para o perfil 2. É 1/12 novamente. A base é A sobre 2. A altura é 2A, né? 2A. Se a gente fizer esse cálculo, né, vai ficar 2A aqui. A gente pode cortar com esse 2 aqui, né? Então, vai ficar A ao quadrado sobre 12. Ok. Olhando, deixa eu ver se eu fiz matematicamente a operação correta, né? Para não... calma aí. Não, eu não posso executar esse cálculo aqui. Não posso cortar isso aqui, não. Calma aí. Vamos fazer por partes aqui. Vou montar a continha. Não posso multiplicar, cortar assim, não. 1 sobre 12 é igual a vezes a dimensão, a altura, que vale A, vale 2A ao cubo. É isso que eu tenho que fazer. 2A ao cubo. E isso aqui continua sendo dividido por 2. Esse A aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui. 1 sobre 12 é da equação. Esse A aqui é a nossa base. Então, ele está dividido por 2. E esse termo aqui está ao cubo. Agora está montado corretamente. E não é esse A ao cubo também. Aqui tem outro errinho que o professor está cometendo. Tudo isso aqui é o cubo, ó. É a altura ao cubo. Então, vamos resolver isso aqui. Então, aqui vai ficar, vamos multiplicar. Eu vou manter esse termo aqui, 1 sobre 12, vezes A sobre 2. Aqui, 2 ao cubo é 8, né? 8 A ao cubo. Aí sim, agora a gente tem condições. Isso aqui dá para a gente dividir por isso aqui, ó, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. E A vezes A ao cubo vai ficar A quarta. Então, vai ficar 1/12 vezes 4 A quarta. Então, esse é o momento de inércia do perfil 2. Então, se a gente observar, em termos gerais, né, o perfil 2, ele possui o maior momento de inércia. Eu vou só isolar o 1/12 aqui para ficar na frente do perfil 1, para a gente conseguir enxergar isso aqui, ó.
ambos estão sendo multiplicados por 1/12, né? Só que o perfil 2 ele tem 4 vezes mais, né? 4 vezes maior esse momento de inércia em relação ao perfil 1. Isso a gente já consegue inferir aqui. Então, o perfil escolhido será o perfil 2. Tá? A razão entre os momentos de inércia, né? Vou colocar aqui 2 sobre 1, é o que ele pede, basta a gente substituir os termos aqui. Vai ficar 1/12 vezes 4a à quarta. Aí o perfil 1 é 1/12 vezes a à quarta. Aí a gente pode cortar isso aqui. Aí a gente corta também esse termo, ou seja, estou dividindo, 1/12 por 1/12 dá 1. Né? A à quarta dividido por a à quarta também vai dar 1. Então vai sobrar 4. Então a relação entre os perfis resulta em 4. Então, portanto, né, será escolhido o perfil 2. Tá? Então, não é difícil. Bastava aplicar essa equaçãozinha. Isso aí foi até mais fácil do que eu colocasse uma figura composta aqui e pedisse para vocês determinarem tanto os momentos de inércia quanto os momentos estáticos, tá? Entre outros. Então, a questãozinha tranquila, né? Mas aí vem o conceito apenas de utilizar a equação corretamente. Seguindo agora, essa aqui, nossa, não sei por que vocês erraram em peso essa questão. Era a mais fácil da prova. Pede apenas as reações de apoio. Então, para a gente calcular as reações de apoio, né, a gente tem que analisar as forças que agem aqui na estrutura. Então, nós temos uma força de 12 kN para baixo, uma de 10 kN para cima, uma de 20 kN para baixo e um carregamento distribuído de forma triangular. E a gente tem que trabalhar com cargas concentradas. Então, esse carregamento distribuído tem que ser convertido em um carregamento equivalente. Então, vou trabalhar numa carga concentrada equivalente, vou chamar de Q equivalente, que é igual a quê? A área formada por esse carregamento. Então, que aqui nós temos um triângulo, cuja altura vale 10, né? E base vale 3 metros. Então, é base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulo, né? Então, é a área do triângulo isso aqui. Então, esse metro a gente corta com isso aqui, tá? Vai ficar 3 vezes 10, né? É 30, dividido por 2, 15 kN. Então, a gente vai tirar essa carga aqui, né, distribuída, e vai converter em uma única carga equivalente. Só que aí a gente tem que aplicar ela em um ponto aqui, ao longo desses 3 metros, onde a gente aplica, né? Na coordenada x do centroide. Então, a gente considera o zero, né, a partir da carga maior. Então, a gente vai contar o x do centroide. No caso do triângulo, a gente vai x sobre 3, tá? Então, essa dimensão x dividido por 3, que no caso vai ser 1. Então, vai estar a 1 metro desse ponto aqui, ó. Então, aqui nós vamos concentrar 15 kN, tá? Então, tudo isso precisaria ser feito inicialmente. Então, depois que vocês fizerem essa manipulação da estrutura, né, convertendo o carregamento, vamos desenhar o diagrama de corpo livre novamente. Agora, né, considerando a nossa carga concentrada equivalente aqui a 1 metro do apoio B. E representar as demais. Portanto, já temos condições de calcular as reações em A e as reações em B. Assumir como sendo A para cima, né, e a reação em B também para cima. Por quê? Né? A maioria das cargas aplicadas aqui, se a gente for analisar, todas não, só a maioria estão para baixo, né? Então, como a reação de apoio tende a compensar isso sendo para cima. A única carga para cima é o 10 kN aqui. Muitos não prestaram atenção no sentido, tá? E
somaram isso aqui, então acabou perdendo ponto por bobagem. Então vamos iniciar fazendo a somatória dos momentos em A igual a zero, porque aí a gente elimina essa incógnita e a gente consegue encontrar RB. Então vamos começar. Vamos assumir o momento positivo no sentido horário, tá? Isso é convenção atribuída aqui, na verdade foi atribuída ao meu critério. Vocês poderiam fazer o contrário também, que daria o mesmo, desde que seguisse até o final. Então vamos começar aqui. Então RB vai rotacionar no sentido anti-horário, então ele vai ser negativo, vai ficar menos RB vezes essa distância até aqui, que vai ser 1 mais 2, 3, 4, 5, 7, 8. Então, vezes 8. Aqui, o 15 kN, rotaciona no sentido horário, então vai ser positivo. Mais 15. Se daqui, aqui tem 1, né? Então, para cá é 7 metros. Então, vezes 7. Aqui nós temos 20 kN, vai ser positivo também, no sentido de rotação. Então, nós temos 1, 3, 4. Vezes 4. Então, é 20 vezes 4. 10 está para cima, então vai ser no sentido anti-horário, portanto é negativo. Vou ter que tirar esse sinalzinho aqui. Menos 10. Aí essa distância daqui até o apoio vai ser 3 metros. E por fim, esse 12 kN, positivo, 12 vezes 1, tudo isso igual a zero. Se a gente calcular e isolar o RB, né, a gente vai encontrar o valor de 20,875 kN. Então, esse é o valor da reação de RB. Para o cálculo de RA, basta fazer a somatória das forças em Y igual a zero. Tá? Então, a somatória das forças em Y igual a zero, sendo positivo as forças que estão para cima, né? Então, vamos começar aqui. Então, nós temos RA positivo, nós temos menos 12, nós temos mais 10, menos 20, menos 15. E RB, agora que a gente já encontrou, mais 20,875. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente calcular aqui, né, a gente vai encontrar 16,125 kN. Tá? Então, essa é a reação RA. Uma forma de vocês confirmarem se está certo, ó, se você somar isso aqui mais isso aqui, tem que ser equivalente à somatória dessas cargas que estão aqui em cima. Tá? Então, se você somar menos 15, menos 20, mais 10, menos 12, tem que ser igual a soma de RA e RB, para que a gente tenha uma estrutura em equilíbrio. Tá? RA não vai ser igual a RB, nesse caso, porque nós temos valores que estão distribuídos de forma não proporcional. Ó. Próximo do apoio RA, nós temos uma carga de 12 e uma carga de 10. Próximo de B, nós temos uma carga de 15 e uma carga de 20. Né? Portanto, ó, a gente observa que os maiores valores estão concentrados aqui no apoio B. Né? E RA, né, a reação aqui em A, né, a gente tem uma carga de 12 negativa e uma carga de 10 positiva. Então, isso também acaba aliviando, né, a reação aqui em RA. Portanto, o RA vai ser menor, tá? A reação RA vai ser menor do que a reação RB. Então, essa era a resposta que eu esperava de vocês. Beleza? Beleza. A questão 3. A questão 3, bastante gente acertou, né? Mas confundiu na hora de construir os diagramas. Tá? Então, o primeiro passo, sempre, né, calcular as reações de apoio. Eu não vou voltar do zero aqui, porque supõe que vocês já saibam como calcular. Né? Então, converte esses carregamentos aqui em cargas equivalentes, concentradas. Aqui nós temos uma carga de 20,
ao longo de um vão de 3 metros. Como é um retângulo, é base vezes altura, 20 vezes 3, 60. Vai estar concentrado no meio do vão, ou seja, aqui, ó, 1,5, né? 1,5 metro do apoio aqui. Aqui nós temos já um carregamento de 40 kN por metro, ao longo de 3 metros, 120. Vai estar concentrada também aqui, nessa distância de 1,5 do apoio. Fazendo a somatória dos momentos em relação, por exemplo, a A, vocês vão encontrar o valor de RB, e fazendo o oposto, vocês vão encontrar, né, o RA. Se vocês quiserem ter certeza que as reações são corretas, ó, a soma das reações tem que ser equivalente à soma das cargas. Ó. Aqui nós temos 60 mais 120, né, vai dar 180. 75 mais 105, 180. Tá? Então, beleza. Como o exercício pede, ó, nós temos que determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor e o valor do momento fletor máximo. Tá? Qual que é o valor do momento fletor máximo? E a sua posição, considerando o apoio A como sendo 0. Tá? Muita gente veio daqui para cá. Ó. Eu não desconsiderei, eu considerei como certo também, porque muitos fizeram o corte aqui, né, e analisou esse pedaço, olhando para cá, e depois fez outro corte, né, na mesma região, só que analisou dessa região. Tá? Também está correto. Como a maioria fez desse jeito, eu não quis considerar como errado, porque não está errado. Né? Eu fixei como 0 aqui, mas vocês poderiam fazer uma interpretação oposta. Então, eu vou trazer a interpretação que eu gostaria que fosse feita, né? Mas que também de vocês não está errado. A única diferença é que na hora que vocês me informaram o valor, vocês me informaram o X, esse X aqui, ó, do apoio B, considerando 0 aqui. Né? Vocês precisariam calcular esse X e depois, a partir dele, encontrar qual que era o valor daqui. Ó. Qual que é essa distância em relação a esse apoio. Era isso que teria que ser informado. Tá? Mas vamos lá, vamos entender como trabalhar aqui. Então, como eu disse para vocês, sempre que houver uma variação de carregamento, a gente faz um corte na seção da estrutura. Então, analisando o problema, né, nós vamos ter aqui uma reação RA, aqui nós temos uma reação RB, tá? Então, a gente precisa saber esses valores, já foram encontrados, estão aqui embaixo. Okay? Eu desenhei o diagrama de corpo livre só para a gente entender, não era obrigatório. E a gente percebe que de RA para cá há uma mudança de carregamento, ou seja, vem para um carregamento distribuído, que vai até esse ponto, e desse ponto para cá a gente muda o carregamento novamente. Então, a gente vai ter uma seção de corte aqui entre a reação RA até, né, em qualquer região até esse ponto aqui. E daqui para cá o carregamento ele é distribuído uniformemente, não tem nada, e chega na reação RB, não tem como cortar fora da viga, né? Então, portanto, a gente vai ter a seção, vou chamar de seção S1 e de seção S2. Apenas 2 cortes, tá? Vou apagar aqui e vou trazer a figura que eu já fiz esse cortezinho aqui para vocês. Então, primeira coisa que a gente faz, né? A gente faz os cortes nas seções e desenha para facilitar a interpretação da região da seção de corte. Então, eu vou analisar olhando da direita para a esquerda, tá? Ao longo de toda a viga. Muitos fizeram olhando aqui e depois olhando para cá. Não está errado também. Então, vamos lá. Vou pegar a seção S1 aqui. Aqui nós temos a nossa seção S1. Nós temos a reação RA. Nós temos uma parcela do carregamento distribuído, tá? E vou chamar de X, tá? A distância que vai do apoio A até o limite da minha seção de corte. E esse X, ele tem um valor, tá? X ele é maior ou igual a 0, vou considerar o 0 aqui, e menor ou igual a 3. Então, a minha seção de corte, ela compreende dentro desses limites. Porque sempre que houver uma mudança de carregamento, a gente vai ter uma descontinuidade. Tá? E essa descontinuidade, ela vai gerar uma função que ela é válida apenas em um determinado intervalo. Que função é essa? A função do momento fletor
e a função do esforço cortante. Então, para a seção S1, essas duas funções que eu vou encontrar, ela só é válida para x de 0 até 3, considerando, né, o apoio A como sendo a origem. Então, aqui está. Como a gente observa, né, a nossa seção de corte ela tem um carregamento distribuído, e eu vou converter esse carregamento distribuído em uma carga equivalente, que vai estar no centroide desse carregamento. Então, a carga equivalente concentrada ela tem magnitude Q, que vale 20, né, vezes X, que X vai depender do tamanho aqui ao longo. Né? Se X for máximo, for 3, ele vai ter, né, aquele valor de 60. Se ele for qualquer valor inferior aqui, né, esse valor ele vai aumentar ou diminuir. Tá? Ele está a distância do centroide dessa figura. Qual que é a distância? Né? É a metade desse retângulo. A base vale x, então é x sobre 2. Então, está nessa dimensão. Então, a primeira coisa que a gente faz é o cálculo da força cortante. Então, qual que é a força cortante? Força cortante, na seção de corte, V, né, ela é igual. Aí a gente faz a somatória do que está antes dela. Né? Então, o que nós temos? Nós temos a reação RA, positiva, para cima. Aí nós temos a carga concentrada equivalente aqui, para baixo, menos Q vezes X. Substituindo os valores, a reação RA é 75 e a minha carga distribuída aqui vale 20, tá? 20 vezes X. Então, nós temos essa funçãozinha aqui que descreve o esforço cortante ou força cortante na seção S1. Se eu melhorar a notação dessa função, V de X, a gente coloca, né, aqui 20x mais 75. O que a gente observa? Né? Nós temos uma funçãozinha de primeiro grau, ou seja, ela vai descrever uma reta. Tá? O coeficiente angular, como eu já falei para vocês, é o termo que multiplica, né, o nosso termo variável, que é o x. E a nossa coeficiente angular tem um sinal negativo, então quer dizer que é uma reta de inclinação decrescente. Tá? Ela vai decaindo. Quando o x for igual a zero, ou seja, quando a gente estiver aqui, ó, na posição do apoio, o valor do nosso esforço cortante vai valer 75. Tá? E quando for igual a 3, que é o nosso ponto mínimo aqui, ele vai valer 15. Tá? Então, ele vem aqui, ó, 75, quando chega aqui, cai para 15. Tá? Então, vem de 75 para 15. Aí a gente agora vai verificar o comportamento do momento fletor nessa seção. Tá? Aqui só para a gente continuar. Depois eu vou plotar o diagrama em detalhes. Então, vocês precisam atribuir os valores para x dentro dos limites aqui. Eu poderia colocar para x igual a 1, igual a 2? Sim. Tá? Mas esses valores só seriam interessantes se você quisesse identificar, né, alguma característica nesses pontos específicos. Como a viga tem um carregamento uniformemente distribuído, é interessante sempre observar nos apoios, né, onde tem apoio, e nos seus limites aqui. Agora, se tivesse outro apoio aqui, né, no x igual a 2, por exemplo, aí seria interessante observar um ponto intermediário aqui. Tá? Então, 0, quando x for 0, é 75, quando x for igual a 3, vale 15. Aí o momento fletor. Né? O momento fletor, ele age, aqui o esforço cortante V, que nós vamos ter o momento aplicado, MA, tá? Essa reação RA ela tende a fazer com que a viga envergue nesse sentido, né? E para que a viga se mantenha em equilíbrio, vai ter que ter um momento fletor em rotação contrária. Então, aqui é o nosso momento fletor. A viga, ela está sorrindo ou ela está fazendo uma carinha triste? Se a gente observar, ela tende a fletir dessa forma, né? Então, se ela forma esse perfil, o nosso momento fletor, ele vai ser positivo. Vamos observar se isso é verdade. Então, vamos calcular os momentos fletores. Sempre em relação à seção de corte. Então, tudo daqui até aqui. Nós temos a reação RA vezes essa distância, que é RA vezes X. Aí nós temos a nossa carga concentrada equivalente vezes essa distância. Qual que é essa distância?
A distância, se está na metade, né, de A até esse ponto, também aqui é a metade, ó, x sobre 2. Então, é qx vezes x sobre 2. Positivo ou negativo? Né? Negativo. Então, a RA tende a fletir para cima, né, sorrindo, e esse QX tende a fletir para baixo, fazendo a carinha triste. Então, ele é negativo. Tá? Então, vai ficar menos Q vezes X, que isso aqui é o valor da carga concentrada equivalente, e X sobre 2 é a distância desse ponto até aqui. Beleza, vamos substituir os valores aqui. RA vale 75 e Q vale 20, tá? Eu coloquei 10 porque eu fiz uma simplificação. Aqui está menos Q vezes X sobre 2. Sabemos que Q vale 20. Então, menos 20 vezes X é X ao quadrado, dividido por 2. Aí eu simplifico aqui, vai ficar menos 10x quadrado. Tá? Então, ele aparece aqui. Ó. Então, 75 menos 10x quadrado. Vamos só manipular aqui para ficar no termo de maior potência no início. O momento em relação a x vai ser menos 10x quadrado mais 75x. Então, a gente observa, né, a equação do momento fletor. Ela é uma função de segundo grau, ó. Então vai ser uma parábola. E a concavidade dessa parábola é para baixo. Tá? A função momento fletor vai formar uma parábola de concavidade para baixo. Isso aqui é a função, tá, pessoal? Função momento fletor. A função do momento fletor. Que é diferente do diagrama de momento fletor. Por quê? No diagrama de momento fletor, a gente convencionou como sendo os valores positivos para baixo e os negativos para cima. Então, se a função do momento fletor ela descreve uma parábola de concavidade para baixo, no diagrama a gente vai descrever uma parábola de concavidade para cima. É o inverso, tá? Se você convencionar o sentido contrário, tanto a função quanto o diagrama vão coincidir com o mesmo formato. Então, por isso que na hora que a gente for plotar, a nossa parábola ela vai estar sorrindo, não triste. Por quê? Se a gente analisar os valores, ó, todos são positivos. Ó. Quando x for zero, aqui no ponto A, né, a gente vai ter um momento nulo. Quando x for 3, aqui nesse ponto, ele vale 135. Então, esses são os valores para a seção S1. Vamos seguir agora para a segunda parte do problema. Então, eu fiz um corte aqui, tá? Então, nós temos um corte e nós temos outro corte. Aí, esse segundo corte da seção S2, ó, ele vai, se a gente for analisar, olhando da direita para a esquerda, então, esse corte, S2, ele está em qualquer região, ó, daqui até aqui, ó. Então, a gente tem que desenhar tudo que está depois da seção de corte. Então, eu fiz isso, tá? Trouxe essa figurinha aqui. Eu tentei... Tentei trazer aqui. Então, aqui nós temos o apoio A. Aqui, aquele carregamento está contido na seção S1. Só que agora, na seção S2, ele não é parcial, né? Por isso que era Q vezes X. Agora, ele é todo. E nós temos aqui o segundo carregamento distribuído, né? E ele vai ser parcial. Então, portanto, a carga equivalente ela vai depender do valor de x. E eu chamei de x, tá? A distância que está entre esse ponto até a seção de corte. E considerei como sendo meu zero, ou seja, meu x vai valer zero quando eu considerar esse ponto aqui, tá? E vai ser máximo quando eu considerar esse ponto aqui. E ele vai valer 3 quando ele for máximo, que vai coincidir com o meu apoio. Não sei se vocês entenderam, ó. Eu chamei esse ponto aqui de zero e essa distância até minha seção de corte de x. Portanto, meu x continua sendo maior igual a zero, menor igual a 3, tá? Então é isso. Só que aí eu especifiquei para vocês que
o zero coincide com o início do segundo carregamento distribuído. Porque se eu considerar meu x maior igual a 3 e menor igual a 6, que seria isso aqui, a minha função momento fletor ela não vai valer dentro desse domínio aqui. Aí eu precisaria analisar, que nem vocês fizeram, olhando pelo contrário, tá? Olhando daqui para cá. Portanto, é essa análise. Então, considerei zero aqui, e o meu limite é de x maior que zero, maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. Coincidindo o zero com o início do segundo carregamento. Tá? Aí a gente parte para as mesmas análises. Qual que é a força cortante? Aí a força cortante, V, né? Aí a gente faz a soma das forças que estão antes da seção de corte. Nós temos 75 positivo, que é a reação RA. Nós temos essa carga equivalente, que resulta desse carregamento distribuído, de 60 kN. Tá? Lembrando que aqui é 20 kN por metro, então 20 vezes 3, 60. Está concentrada onde? Na metade desse retângulo, tá? Então, se daqui aqui tem 1,5, daqui até aqui tem 1,5 também, porque o retângulo ele tem 3 metros. Então, eu coloquei essa cota aqui, tá? E o segundo carregamento, ele... Aqui 75, aí o carregamento concentrado, né? Menos 60. E aqui nós partimos para essa região, que é Q vezes X. Porque vai depender do valor de X assumido, esse valor dessa carga. Então, substituindo aqui, ó, lembrando que o nosso Q na seção S2 vale 40, tá? O nosso Q2 vale 40. Então, portanto, vai ficar menos 40. Aqui vai ficar menos 40x, tá? Aí eu fiz só a manipulação, tá? Coloquei esse termo para cá. Ficou menos 40x, 75 menos 60 ficou mais 15. Conforme a gente observa que nós temos uma outra função de primeiro grau, ou seja, uma reta, coeficiente angular negativo, então também continua sendo uma reta decrescente, tá? Aí é interessante a gente associar agora qual é o valor em que essa força cortante aqui vai ser nula, tá? Por quê? Se a gente sabe o valor onde a força cortante é nula, a gente vai ter o nosso momento fletor máximo, que é uma das perguntas aqui, ó, o valor do momento fletor máximo. O momento máximo, é bom vocês lembrarem, vai ser quando a nossa força cortante é igual a zero. Então, na seção S1, a gente percebe que o nosso momento fletor ele vai de 0 a 135, tá? Quando o esforço cortante é nulo, não tem esforço cortante nulo na seção S1. Então, portanto, o nosso momento fletor máximo não se encontra na seção S1. Então, por isso que eu vou fazer essa analogia aqui na seção S2. Então, vou encontrar o valor de x para quando ele for nulo. Então, eu pego a mesma função anterior, essa aqui, e faço, né, com o meu VC igual a zero. Aí eu substituo. Aqui, menos 40x mais 15 é igual a zero. X tem que ser menos 15 dividido por menos 40, né? Portanto, aqui vai dar 0,375 metros. Nossa, professor, mas esse valor não está aqui em A? Não, porque o nosso X começa a contar nessa seção a partir daqui, ó. Então, é 0,375 a partir desse ponto, tá? Então, vai estar aqui, vamos dizer. Então, aqui é o nosso X igual a 0,375. É neste ponto aqui que nós vamos ter o esforço cortante igual a zero e o momento fletor máximo. E em relação ao apoio A, qual que é essa distância? Aí eu preciso somar essa distância aqui, mais esse pedacinho aqui, ó. Então vai ser 3,375 metros. Então essa é a distância. Isso aqui é uma das respostas. Qual que é a posição em relação ao apoio A?
3,375 metros. Tá? Feito, descobrimos o valor de x, onde o momento fletor vai ser máximo, a gente vai usar uma tabelinha agora para calcular os valores do esforço cortante primeiro, substituindo os valores. Então, quando x for zero, o meu esforço cortante vai valer 15. Ou seja, quando nós estivermos aqui nesse ponto. É o que a gente viu, né? Ele sai de 75, aqui no apoio A. Aí ele vai caindo até 15. Continua caindo. Então, aqui continua sendo 15, ó. Só que aqui, para nós, nosso x era 3, né? E nessa seção S2, meu x vai ser 0. Quando o x for 0, vale 15 para a seção S2. E quando for 0,375, ou seja, a partir desse ponto aqui, ele cai para 0. Então, ele vem para 0 aqui. Opa! É que a minha retinha não ficou com a inclinação adequada, mas vamos supor que aqui é minha distância 0,375. Ele é 0. Aí, quando o x for igual a 3, lá no finalzinho, ele vai ser menos 105. Que é o oposto da reação RB, né? Se vocês lembrarem, ó, a minha ação é positiva. Então, o momento fletor ele vem 75 positivo, ele cai para 0, depois ele ainda continua caindo para menos 105, que anula, né? A estrutura está em equilíbrio estático. Então, esse é o diagrama de momento fletor, de esforço cortante, na verdade. Não é uma reta com inclinação constante, perdão, tá? Ela tem essa inclinação, vale 15 aqui, aí aqui já é outra função, que parte do 15, aí cai para o 0, tem tipo um degrauzinho aqui, ó. Depois vocês vão ver com melhor detalhe, tá? Por que que ela não é uma reta constante? Porque a inclinação, ela depende do nosso coeficiente angular. Ó, o coeficiente angular para a primeira função, ele é menos 20. O coeficiente angular para a segunda função, ele é menos 40. Então, o ângulo, né, de inclinação das retas, eles mudam de acordo com a função. Por isso que não é uma reta de inclinação constante. Ok. Eu estou aproveitando e já dando uma revisão teórica para vocês, tá? Aí vamos calcular agora o momento fletor. Aí a gente segue novamente. O momento fletor, ele tem que ser sempre calculado em relação à seção de corte. Então, vamos ter aqui nossa reação RA, 75 vezes essa distância. Qual que é essa distância? É 3 metros mais X. Positivo por quê? Porque tende a fletir a viga fazendo com que ela sorria, vamos assim dizer, né? Com cavidade para cima. Já a minha carga equivalente aqui, ó, ela tende a fazer esse perfil contrário. Qual que é a distância? 1,5 metro mais X. Então, é menos 60 vezes 1,5 metro mais X. Aí a gente segue. Vamos para nossa seção aqui, onde nós temos esse carregamento. Nós temos aqui 40x, né? E está essa distância da seção de corte. Se ela está no meio, né? E daqui até aqui é metade, então daqui também é a metade, é x sobre 2. Então vai ser 40x negativo vezes, né? X sobre 2, é o que está aqui. Então, multiplicando, ó, fazendo a distributiva, vamos ter esses termos. E no final a gente chega nessa expressão. Ó. O momento fletor calculado na seção S2 é obtido por essa função. Menos 20x quadrado mais 15x mais 135. Aí a gente vai inserir os valores dos limites atribuídos, né? Para x igual a 0, para x igual a 0,375. Né? Aqui a gente tem o valor do nosso momento fletor máximo, que é o que a gente queria. Né? A gente descobriu o valor da sua posição, basta substituir aqui na sua função, tá? E a gente o encontra. Então esse é o valor do momento fletor máximo. E para x igual a 3, ou seja, no apoio B, a gente vai encontrar um momento fletor igual a 0. Portanto, finalizamos os cálculos. Agora vamos plotar o nosso diagrama. Eu já me adiantei aqui para
porque desenhar com essa caneta fica um pouquinho ruim de fazer. Então, trouxe a tabelinha, tá? Seção S1, aqui os valores de X, os valores do momento fletor e de esforço cortante. Lembrando, seção S1, aqui eu chamo de 0, aqui eu chamo de 3, tá? Então, aí aqui estão os valores. Por isso que eu coloquei em cores diferentes e separado, para não confundir na hora de montar. Então, quando o X for 0, aqui, o valor do meu esforço cortante vale 75, positivo para cima. E quando for 3 metros, nesse ponto, ele vale 15. Construir. Vamos para a seção S2. Aí eu já chamei o contrário, né? Já inverti. Aqui agora vai ser meu 0 e aqui vai ser meu 3. Então, quando for 0, vale 15, continua nesse mesmo ponto. E quando for 3... Opa, cadê? Opa, quando for 3 aqui embaixo... Ah, perdão. Temos um valor intermediário que é onde ele é nulo, né? Que a gente precisou encontrar para definir o momento fletor máximo. Então, quando ele for esse valor, ele vai ser 0, vai cruzar esse ponto aqui. E quando for 3, menos 105. Então, a primeira função, ela descreve esse comportamento com essa inclinação. A segunda descreve este comportamento. Muitos fizeram um negócio assim, não existe, tá, pessoal? Ele tem esse comportamento. Basta vocês analisarem a inclinação da função. Tá? Então, primeira resposta. A segunda é uma parábola, né? Nós temos a primeira função, que eu vou reescrever ela aqui, m para a seção S1, tá? É dada por menos 10x² mais 75x. Aí, a função para a seção S2 é aquela função enorme lá. Foi de menos 20 x² mais 15x mais 135. Então, a gente observa que ambas terão um formato de uma parábola, né? No caso aqui de uma concavidade para baixo, devido a esse coeficiente angular, porém, né, os coeficientes dessas parábolas são diferentes, portanto, a parábola ela não vai ser uma parábola perfeita, né? Ela vai ter um viés para o lado onde nós temos o maior coeficiente angular. Tá? Então, se a gente for desenhar o diagrama, a gente tem que representar o formato de acordo com a função que descreve aquele comportamento e respeitando a nossa convenção. Tá? Então, para baixo é positivo e para cima é negativo, os valores dos momentos fletores. Aí, para a seção S1, aqui, quando o x for 0, o momento fletor é 0. Quando o x for 3, ele vale 135. Aí, para a seção S2, né, considerando 0 agora nesse ponto, ele continua 135, positivo, né? E naquele valor onde o esforço cortante é nulo, ele é máximo, e o seu valor é 137,8. E nessa região, nessa extremidade, ele vale 0. Tá? E a gente liga os pontos, a gente vai ter este formato aqui. Tá? Portanto, essa era a resposta. Vocês poderiam colocar assim. Muitos mediram essa distância aqui. Tá? Não está errado, mas não foi o que eu pedi. Tá? Deu 2, alguma coisa, né? Que é a diferença aqui. Isso aqui deu 0,375, né? Aqui é a diferença para dar 3 metros. O que eu pedi foi o contrário. Se fez tudo certinho, desenhou os diagramas corretamente, eu não desconsiderei, tá? Eu queria essa distância aqui, ó. Aqui é 0 e aqui é o 375. 0,375. Muitos vieram com os diagramas criados por softwares. Foi considerado incorreto, tá? Eu quero que vocês calculem. Muitos só printaram isso aqui. Isso aqui foi feito no PowerPoint, esse diagrama aqui. Muitos só printaram a tela do software e anotaram os valores. É fácil, né? Então, vocês como futuros engenheiros têm que saber utilizar essa metodologia de resolução. Pessoal, entenderam? Tudo certo? Estão aí ainda? Professor, é um pouco confuso isso aí ainda, né? Mas estamos entendendo.
É confuso porque vocês não pegam para resolver, tá? Então tem que resolver. No livro didático de vocês tem alguns exemplos, alguns exercícios, eu passei outros. Então, replica. Vocês podem fazer da forma como fiz, olhando daqui para cá, ou fazendo da outra forma, cortando isso aqui e olhando desse lado da reação, né? Da seção de corte e olhando desse lado. São duas estratégias também. E seguir essa mesma estrutura. Isso aqui é o método das seções. Na verdade, o que eu tive mais dificuldade foi de montar esse gráfico, aí eu atrapalhei todo. Aí vocês têm que cuidar sempre a função formada. Então, vocês vão tendo uma noção do tipo de gráfico com base na função. Então, os diagramas de momento fletor e esforço cortante, né? O esforço cortante, ele é 1 grau a menos que a função do momento fletor. Até então, que se eu derivar a função do momento fletor, eu vou encontrar a função do esforço cortante, tá? Então, sempre é 1 grau a menos. E a gente tem que lembrar que uma função quadrática ela é uma parábola. Então, você vai saber que não vai ter que ser uma reta, tem que ter uma curvatura, né? Então, é isso que vocês têm que observar. Essa aqui, ó, é uma função de primeiro grau, então vai ser uma reta. Onde vai ser o ponto onde cruza o eixo y? Imagina que você tem aqui um plano cartesiano, né? Y e x. Bom, aqui nós temos a função. Então, onde vai cruzar o eixo y? Quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, ela vai cruzar o eixo y. E em qual ponto vai cruzar o eixo y? Quando for 15. Então, esse ponto aqui, ó, é onde cruza o eixo y. Então, aqui geralmente é onde é o apoio, né? Está partindo desse apoio. Vai ser zero esse valor? Essa função tem como ser zero? Nunca. Tá? Quando x for zero, ela vai apresentar seu valor máximo. E vai decaindo porque, né, nós temos um sinal negativo, então ela continua decaindo. Decaindo até quando? Até o infinito? Não, né? Por quê? Ela tem um limite de validade entre 0 e 3. Ó. Então vai ter o seu mínimo quando x for igual a 3. Aí entra aquela outra função, né, que vai completar, porque ela é descontínua, né, lá do cálculo. Aí a outra função é menos 20x mais 15. Aí continua, entendeu? Vamos lá. Repassa depois. Aí tenta assistir a aula para acompanhar a resolução. Vamos para este aqui. Esse probleminha, eu passei um exercício para vocês fazerem. Eu fiz um em sala, né, na aula, e depois eu deixei um exemplo. Em vez de colocar uma seção vazada de perfil retangular, tubular retangular, eu coloquei um tubular circular, né? Pedi para vocês replicarem usando apenas essa outra figura. Então, o que a gente tem? Né? Nós temos uma viga de 3,73 metros de vão, de seção tubular retangular, representada abaixo. Então, essa é a seção da viga, ela continua, né? Então, aqui nós só estamos olhando a seção de corte dela. Ela vai sofrer flexão, vai estar aplicada uma carga aqui, um carregamento. Não sei se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso a gente vai precisar verificar com base nos dados do problema. Então, o que ele fala, né? Nós temos as dimensões, ok? E nessa viga atua um momento fletor que segue essa expressão. Então, isso já foi bonzinho, já deu até a função do momento fletor. Então, o que a gente observa? Que é um coeficiente angular positivo. Então, a função do momento fletor vai ser sorrindo, ó, a função, mas o gráfico do diagrama vai ser o contrário. Tá? Vai ser o contrário. Como a gente observa, se há apenas uma função do momento fletor, subentende-se que esse carregamento é uniformemente distribuído ao longo de todo o vão. Porque se nós tivéssemos aqui uma especificação de 0 até 2, aí depois uma função que vai de 2 até 3,73, aí a gente teria uma função descontínua e precisaria emendar outra parte aqui. Mas a gente já observa que vai ter um perfil, né, um diagrama de esforço cortante, de momento fletor, perdão, com essa cara. Se fosse de esforço cortante, qual seria, né? Seria uma reta.
reta de inclinação também, uma reta de inclinação constante. Ok. Então, esboce o diagrama de momento fletor e determine as máximas tensões normais. Então, primeiro a gente tem que saber, para cálculo das máximas tensões normais, a gente precisa saber qual que é o valor desse momento fletor máximo. A gente pode obter essa informação. Como que eu obtenho essa informação? Eu preciso saber onde meu esforço cortante é igual a zero, aí depois, né, claro, preciso saber o valor de x para que onde eu vou ter o valor do esforço cortante igual a zero. Sabendo o valor de x, eu encontro o meu momento máximo através da substituição do valor aqui nessa equação. Mas eu não tenho a fórmula do esforço cortante. Como que eu faço? Aí lembra do conceito que o esforço cortante é igual à derivada do momento fletor. A função do momento fletor está aqui, faço a derivada dessa função. Qual que é a derivada dessa função? Então, aqui, 33,5x², derivo isso aqui, vai dar 67x. Menos 125x, aqui vai ficar só 125. Então, essa é a equação do esforço cortante. É uma reta que tem inclinação positiva. Coeficiente angular positivo, então ela é uma reta crescente. A outra tem uma concavidade assim, né? A função, na verdade, ela tem uma carinha sorrindo, né? Sorrindo, a função do momento fletor, ela tá assim. Momento fletor, esforço cortante. Essas são as duas caras dessas funções. Então, a partir do momento que eu sei a equação do esforço cortante, é igual a zero, aí encontro o valor de x para que essa função seja zero. Vai ser no valor de 1 metro, 1,865 metros. É nesse ponto que o esforço cortante é nulo e o meu momento é máximo. Substituo o valor de x aqui nessa função, eu vou encontrar um valor de menos 116,6 kN. Então, o momento fletor máximo, ele é negativo. O que isso quer dizer? Né? E a fibra, né, ela vai apresentar um valor negativo. O momento fletor negativo, como que é? O formato, né? Lembrando lá o nosso diagrama, negativo para cima, positivo para baixo. Então, nossa função vai ter essa cara aqui, ó, negativo. Tá? Nesse ponto aqui, ó. Se tiver o perfil formado pela função, como eu mostrei para vocês, é positivo, né? A função é positiva, ela forma essa carinha, mas o diagrama, o momento fletor é o inverso, tá? A função forma esse perfil, mas o diagrama é o inverso. O que isso quer dizer na prática, né? Olhando o diagrama. O diagrama, pessoal, por que eu uso o diagrama contrário? Porque o diagrama ele representa, de forma analítica, a deformação ou a deflexão da estrutura. Então, se essa viga retangular ela tende a formar esse formato, quer dizer que ela vai se deformar assim, ó. O que vai acontecer? As fibras superiores estarão tracionadas e as fibras inferiores estarão comprimidas, tá? Então, isso quer dizer um perfil um perfil de momento fletor com essa característica, tá? Superior tracionada, inferior comprimida. Isso aqui quer dizer que a tensão máxima, tensão normal máxima aqui de cima, obrigatoriamente ela tem que ser positiva, ou seja, de tração. Muitos só calcularam um valor de tensão normal máxima, tá? Era necessário calcular tanto dessa fibra aqui quanto dessa fibra aqui. Portanto, como há uma compressão aqui, essa tensão normal máxima ela vai ser negativa, vai ser de compressão. Então, vamos verificar isso agora. Então, a gente já sabe a magnitude do momento máximo, ele é negativo. E agora temos condições de calcular as tensões normais máximas. Vamos só esboçar esse diagrama de momento fletor mais bonitinho. Então, aqui é a função, tá? Carinha para cima.
Eu mostrei na última aula como fazer essa funçãozinha usando lá o Google, né? Basta você digitar no Google isso aqui, então vai formar esse perfil. Olha aqui a carinha da função, que é a função, tá? M de x. Até coloquei a legendinha aqui. Aqui, ó, é o valor máximo. A gente viu, substituiu na equação o valor de x, ó, o x aqui foi de 101,865 e coincide, ó, é quase 2, ó. Então aqui nós estamos no valor de x 1,865 metros, então você já está nessa posição e o seu valor é negativo, ó, menos 116,6 kN por metro. Então, essa é a função. O contrário é o diagrama. Então, aqui está ó, o diagrama. Então, muitos fizeram dessa forma. Então, é importante tomar cuidado. Tá? Tomar cuidado. Pela convenção, se a gente desenhasse dessa forma, isso aqui está dizendo que o nosso momento fletor é positivo. E a gente observa que o máximo é negativo. E pela convenção, os valores negativos estão para cima. Tá? Portanto, aqui nós temos o momento máximo igual a menos 1,166 kN por metro. Então, esse era o diagrama que vocês precisariam esboçar. Tá? Ele está um pouquinho torto, né, mas é uma parábola simétrica, tá? Tá simétrica. Aqui no meu desenho, como eu peguei o PowerPoint, ele ficou um pouquinho torto. Eu não quis usar o F-Tool para não antecipar o que a gente vai fazer depois. E como eu não ensinei vocês a utilizarem, eu prefiro usar um esboço mesmo, que é o que eu pedi. Tá? Ok, então vamos calcular as tensões normais atuantes, né, máximas nessa viga. Então a gente já sabe que as fibras superiores terão a tensão máxima positiva, né, ó, porque pelo diagrama isso aqui está sendo tracionado. Imagina que você está dobrando um negócio, você está esticando a parte de cima, então está tracionando, é tração. E aqui em cima a gente está juntando ó, as fibras da estrutura, então aqui está comprimindo, compressão. Então o valor aqui vai ser negativo e o valor aqui em cima vai ser positivo. Eu falo, essas são as fibras, tá, pessoal? Ó. São nessas regiões onde o valor é máximo. Ele decai à medida que a gente se aproxima da linha neutra, tá? Lembrando que a linha neutra passa pelo centroide da seção transversal. Então o conteúdo das outras aulas cai nesse assunto. Beleza, então a gente já fez essa leitura. O que eu quero agora é aplicar a fórmula. Então a fórmula da tensão normal máxima é dada por essa expressão. O sinal negativo é da equação. M é o momento fletor dividido pelo momento de inércia da seção transversal vezes Y. Tá? Esse Y ele vai depender da nossa linha neutra, né? da distância em relação à linha neutra. Y será valores positivos, ou seja, essa altura vai ser positiva quando a gente está da linha neutra para cima. Y vai ter valores negativos da linha neutra para baixo. Então, eu chamo o Y positivo de superior, tá? Os valores positivos de superior, ou seja, acima da linha neutra, e abaixo da linha neutra de Y inferior. Tá? Então, essa é a minha referência. E, portanto, esse sinal negativo ele visa a incluir essa questão da orientação aqui, ó, tá? Sendo zero aqui, valores positivos para cima e negativos para baixo. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro, então, o momento de inércia que eu não tenho. Qual que é o momento de inércia de uma seção tubular retangular? Vocês poderiam calcular o momento de inércia da seção toda, tá? E subtrair o momento de inércia dessa área aqui vazada. É o que está representado nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? O momento de inércia da seção inteira, considerando que não há nenhum vazado,
e subtrair o momento de inércia dessa área interna. Então, é essa formulazinha aqui que precisaria ser usada. É a mesma, tá, pessoal? I é igual a base, vezes a altura ao cubo, dividido por 12, tá? Aí eu coloquei o Bzão para representar a base maior e o Bzinho para representar a base menor. Como é uma subtração, né, de momento de inércia, eu já considero essa equaçãozinha de uma vez só. Poderia ser feito separado e subtraído, estaria na mesma. Então, se vocês substituírem os valores que se encontram aqui no exemplo, deixa eu ver se eu já coloquei a resposta. O momento de inércia vai ser... Vamos ver... Tem uma colinha aqui para não ficar repetindo essa conta. Então, ficou 0,029 ou 0,03, muitos colocaram assim, 25 metros a quarta. Então, esse é o momento de inércia. Então, já temos os valores. Basta agora determinar os valores de y inferior e y superior. Trouxe aqui esse esqueminha para ficar mais fácil de visualizar. Então, o y superior é essa distância até esse ponto, que no caso, se a gente observar, ó, esse lado, essa altura aqui vale 0,9. Então, a metade de 0,9 é 0,45. Positivo. E nossa distância inferior também é 0,45, porém negativo, porque está na parte de baixo. Então, é menos 0,45. 45 o quê? Metros. 0,45 metros. Por fim, só substituir os valores. Tá? Então, todos os valores que a gente encontrou, a gente vai substituir nas equações. Então, minha tensão normal máxima 1, eu vou considerar primeiro a parte de baixo aqui, tá? Da viga. Então, vou usar a dimensão inferior. Substituo o meu momento, tá? Ele é negativo, ó, menos 116,6. Esse menos é da fórmula. Coloco o momento de inércia que eu acabei de calcular e o meu valor de y inferior, que é menos 45. Fazendo todo o cálculo, ó, isso aqui vai dar menos com menos vai dar mais, que multiplica menos, o valor tem que ser menos. Portanto, ó, vai dar 1,793 MPa. Já transformei em MPa, tá? Muitos colocaram em Pascal ou Newton por metro quadrado, também não está incorreto. E a gente observa que realmente as fibras inferiores são comprimidas. Repetindo os cálculos, agora com o valor positivo aqui para a fibra superior, né? Menos com menos dá mais, aqui nós temos mais, então o valor vai ser positivo. É igual, não é? O valor da compressão, porém positivo, portanto é uma região tracionada. Essa era a resposta que eu esperava de vocês para essa questão aqui. Entenderam, pessoal? Entendi. Então, as duas vai ser igual, tanto a superior quanto a inferior? Sim, porque é uma seção simétrica, né? Ó, agora, se fosse uma seção irregular, como aquele exemplo que eu fiz na última aula, antes da prova, vocês observavam que era uma seção irregular, né? Não sei como que era o formato assim. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for considerar a linha neutra passando aqui, ó, nesse ponto, a gente vai ter um y diferente. Esse valor de y aqui é diferente desse, né? Logo, a seção vai estar submetida às tensões diferentes. Quanto mais distante da linha neutra, maior é a tensão normal, máxima, devido à flexão. Então, nesse caso, como as distâncias são as mesmas em relação à linha neutra, as tensões normais máximas atuantes serão iguais, porém, obviamente, que uma vai ser de compressão e a outra de tração. Para fechar, pessoal, nós temos esse exemplo, que foi o primeiro slide da aula que eu falei sobre flexão com vocês, né? Ele pede para analisar essa viga, que está sujeita a 2 carregamentos concentrados, cujas distâncias em relação aos apoios e entre as cargas estão aqui indicados, para a gente dizer quais tipos de flexão essa viga está submetida. Se é flexão pura, flexão simples ou ambas essas flexões, e os trechos em que cada tipo de flexão atua.
Então, a primeira coisa que vocês precisam lembrar, o que é uma flexão pura, né? A flexão pura é a ação somente do momento fletor. A seção não tem esforço cortante. Então, quando a gente fala flexão pura, atua somente momento fletor. Não tem esforço cortante. E a flexão simples, o fato de ser simples, né, a gente já pode associar que há tanto esforço cortante, mais momento fletor atuando na seção simples. Então, para eu saber se é simples ou pura, eu preciso saber, né, como se comporta o esforço cortante e o momento fletor ao longo dessa seção. Então, vocês precisariam fazer um esboço, né, dessa estrutura. Então, vamos analisar aqui. Então, já de antemão, ó, antes da gente construir aqui, já dá para entender mais ou menos como se comportaria, né? Ó, nós temos uma carga RA, tá? Não há nenhum carregamento entre A e B, portanto, a única força que age é essa. Se a gente observar F, esses dois valores são equivalentes. Portanto, ó, essa reação RA é igual a F e a reação RD também é igual a F. Então, RA está para cima, né, constante. Quando chega no ponto B, né, nós encontramos uma força para baixo que anula esse esforço cortante. Então, aqui, ele acaba sendo nulo. Entre B e C não tem nenhuma carga, então não há esforço cortante. Aí quando a gente chega nessa região do ponto C, o que a gente observa, né? Nós temos uma força F para baixo, né? Que vai gerar um esforço cortante. Ele é constante nessa seção porque não há nenhum outro carregamento. E quando chega aqui em RD, né? Na reação RD, que é para cima, que é equivalente a essa, porém, né? De sentido contrário, e vai neutralizar. Então, isso aqui é o esforço cortante. Então, nessas regiões aqui, há esforço cortante. Entre C e D, há esforço cortante. Entre A e B, há esforço cortante. Portanto, se houver momento fletor, né, no caso vai haver, então a gente já pode inferir que os trechos A e B e C e D estão sujeitos à flexão pura. Flexão pura. Então, esses trechos estão sob flexão pura. Aqui nessa região, como não há esforço cortante, mas com certeza há momento fletor, a gente vai ter flexão. Opa, flexão pura não, ninguém me corrigiu, ó. Não estão prestando atenção. Aqui é flexão simples, porque há esforço cortante. Nessa região intermediária entre B e C, a flexão é pura porque só há a ação do momento fletor. Como que eu sei, né? Aí vamos lá para o diagrama de momento fletor. A gente sabe que o momento fletor ele é 1 grau a mais que a função do esforço cortante. Ó. Se o esforço cortante ele é constante, então quer dizer que é um número. É um número, vamos chamar um número aí, vamos dizer que é 10. O esforço cortante, ele é 1 grau a menos. Então, se ele é uma constante, o momento fletor vai ser uma funçãozinha de x. Tá? É a funçãozinha de x. Então, ele vai ter uma inclinação e vai ser uma funçãozinha de primeiro grau. Tá? Vou colocar aqui o diagrama já posto, só para vocês enxergarem com maior clareza. Ó, se ele é constante, o esforço cortante, o momento fletor, ele vai ser variável, vai depender de x. Tá? E vai ser uma função de primeiro grau, portanto, vai ser uma reta de inclinação constante também. Onde nós temos força cortante nula, o momento fletor é máximo, é o que a gente observa nesse trecho aqui. Ó. E onde há esforço cortante, né, nós vamos ter um momento fletor, porém ele não vai ser máximo, ele vai tender a cair.
Isso tudo é só para revisar, pessoal. Vocês poderiam fazer todo o trabalho matemático e plotar isso aqui. Então, isso aqui era o que vocês precisariam ter construído antes para responder a pergunta. Então, a gente observa aqui nos trechos A e B, a flexão é simples, porque há a ação de momento fletor e esforço cortante. E nessa região aqui, entre B e C, nós temos a flexão pura, tá? Porque somente atua na seção o momento fletor. A respostinha padrão, então o que eu vou ler aqui para vocês? Bom, essas forças F, né, que estão atuando, produzem deslocamentos nos diversos pontos do eixo da viga, dando origem às tensões internas, né? A parte central da viga, que é essa região B e C, está sujeita somente ao momento fletor. Eu chamei de P aqui, né, mas vamos considerar aqui P ou F, né? P ou F vezes A, que é essa distância aqui, ó, F vezes A, sem esforço cortante. Então, nesse trecho, se diz que a solicitação é flexão pura. Nas seções da viga onde atuam simultaneamente o momento fletor e a força cortante, nós temos a flexão simples, portanto, os trechos C e D e A e B. Essa era a resposta que eu esperava de vocês. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?